Nosso mundo corporativo de hoje, o Ernesto Promissão e eu, convidamos aqui o João Festoso. João Festoso é engenheiro mecânico, é palestrante, autor de livro. Aliás, ele é autor de um livro chamado O Ciclo do Sucesso, publicado aqui pela editora Planeta. Antes eu queria lembrar você o seguinte: alguns autores têm nos deixado exemplares de livros aqui para que a gente distribua para as pessoas que ouvem o mundo corporativo. Para você ver se tem lá um livro ou não para você, é só você entrar na internet, aqui na página da CBN, procura lá o blog do Barbeiro, que sou eu. Né? E nós temos lá então a indicação dos autores que deixaram o livro, e o João Festoso, inclusive, vai deixar alguns aqui, e você poderá olhar no mesmo site. João Festoso, inicialmente, muito obrigado pela sua participação. Gostaria imediatamente de fazer para você uma primeira pergunta. Por que ciclo do sucesso? Porque ciclo a gente imagina que tem começo, meio e fim, não é isso? Exatamente. A história desse ciclo começa com metas, Heródoto. A gente descobriu ao longo esse livro, para ser escrito, demorou uns 9 anos. Existia uma palestra previamente ao livro, né? E aí todas as vezes que terminava a palestra, as pessoas se encantavam com o tema e, olha, não tem nada escrito, tal. E eu aí sou palestrante, nunca achei que pudesse ser escritor, né? Aliás, não me acho ainda escritor. E aí nasceu o livro. E começa tudo com essa história da meta. Um ciclo que inicia com meta e termina de novo com meta. A gente descobre por isso a razão do livro, que as pessoas, na sua grande maioria, às vezes empresários, não têm metas. Ou se tem, confundem metas com sonhos, com objetivos. Então o que é exatamente uma meta? Você fala meta... É a meta de eu ficar rico, milionário, satisfeito, bem de vida, bem de... Qual é a meta? Acho que a definição de meta aliás, assim, se a gente for olhar em termos de semântica, se confunde a palavra meta, objetivo e sonho. Eu acho que tudo começa com sonho. Todos nós sonhamos e a gente é induzido, impulsionado até pela família. Olha, você tem que sonhar, é importante sonhar. Só que se ficar só no sonho, acontece, até porque a gente precisa brincar que o santo que nos ajuda a buscar as coisas da vida está sempre a nosso favor, né? Mas a diferença da meta para o sonho é que a meta é o sonho com data e prazo claramente definidos. Então o sujeito sonha, e tudo começa com sonho, né? Mas se ficar só no sonho, aí a coisa não vai acontecer. Então o que mostra o livro é um processo que não fui eu que inventei, mas que está aí disponível, né? Às vezes inconsciente para muitas pessoas que conseguem atingir metas, dizendo que, bom, se você deseja atingir metas, por que não seguir um processo? E aí a gente tenta mostrar esses 8 passos. Ok. Então qual é o primeiro passo do processo para você construir uma meta? É pegar um papel, um lápis e escrever alguma coisa? Perfeitamente. Dizia um especialista, isso eu conheci lá no início dos anos 80, um engenheiro mecânico que trabalhava na indústria automobilística, foi trabalhar em vendas, e lá eu conheci essa história de metas. E ele dizia o seguinte: comece com seus sonhos mais loucos. Pega um pedaço de papel, descontraídamente, de repente até com uma cervejinha, ou batendo papo com alguém próximo de você, muito querido, né? Sua esposa, namorada, vamos falar do futuro. E aí começa a escrever no pedaço de papel, sem nenhum tipo de amarra, né? Sem nenhum tipo de limitação, esses ditos sonhos. E começa por aí, pedaço de papel e vamos embora e tal. A partir daí tem todo um processo legal dentro do livro explicando como é que se esse sonho se transforma em meta. E a gente faz isso ser inserido lá no nível do subconsciente para que as coisas, a mente continue nos impulsionando, né? Então começa exatamente como você disse, escrevendo num pedaço de papel, pode ser de pão, de jornal e tal, o que eu quero da vida, né? Seria uma materialização do sonho. Exatamente. Organização ali no pedaço de papel. Perfeitamente. É uma questão de organização, realmente, né? Organizar. Escrever num pedaço de papel e depois, então, seguir as regras que estão aí no livro. E a gente fala, olha, escreva em detalhes, vai lá olhar a meta, se ela existe, né? Tira fotografia, detalha, cria um quadro colorido, né? Não deixe só em branco e preto, vai colorido. Então... E aí o processo entra numa sequência de 5 perguntas para a construção da meta. E acaba ficando meio que uma fórmula técnica, né? Fórmula assim, meio que, olha, faça isso, isso e isso. Quais são essas 5 perguntas, João? Então, as 5 perguntas começam assim. Primeiro, qual é a meta? Ou o que é a meta? E nessa primeira pergunta, no livro inclusive a gente trabalha isso legal,
detalha o máximo que puder. Vai no papel, primeiro faz aquilo que a gente falou, sonha, escreve, não faz mal que a ideia aparentemente é louca, não considere o momento atual, sempre digo, né? Porque às vezes o cara não está com... Ele faz uma meta do tamanho que o bolso dele ainda não compra. É exatamente essa a ideia da meta, é futuro. Então detalha, bastante detalhe, colorido, com bastante... Pega uma caixa de lápis de cor e começa a pintar a meta, fotografia e tal. E depois, então, responde a segunda pergunta. Por que eu quero essa meta? Essa pergunta é desafiadora, né? Porque a gente coloca a meta e muitas vezes não tem muita facilidade para responder por que eu quero isso. Por que eu quero fazer essa viagem? Ou por que eu quero fazer, me formar em engenharia? Enfim, por quê? Na sequência, a terceira pergunta seria o como. E o como, então, já entra na história do plano. Como é que eu vou atingir a meta? E aí, então, a meta começa a ficar... Esse é o mais difícil, não? O como? Eu diria que sim, viu? Talvez se é factível ou não, né? Pois é. Será que vou ter condições? Exatamente. E é aí que a gente costuma dizer o seguinte, ela tem que ser realista, não tão realista, porque senão já atingiu, né? Tem que ser algo desafiante, mas também que não possa ser totalmente inatingível, maluca, né? Inacessível. E, então, o como? O como é um planejamento de como atingir essa meta que eu estou lá colocando. Aí a quarta pergunta é o quanto ela custa. Você vai falar, bom, tem meta que o dinheiro não compra, mas exatamente, mas aí não é dinheiro, é esforço, é determinação, é vontade, é disciplina, né? Não é dinheiro. Mas tem aquela que, comprar uma moto, minha meta é comprar uma moto. Ok, então custa tanto, né? Tem valor. E esse valor costuma dizer o seguinte, o quanto pode ser valor monetário, nem sempre, e pode ser o valor do esforço. Sim. E a quinta pergunta é o quando, que é o prazo final que a gente tem que estabelecer, porque senão fica aquela história, não, que a gente brinca sempre nos treinamentos e fala, tem gente que quer viajar, quem daqui quer viajar? Eita, para onde? Para onde der. Quando é que você vai viajar? Ah, quando der. Quer dizer, não tem prazo. A meta, na verdade, não é meta nesse momento, é um sonho e que incrível, né? Se a gente for falar em Deus, né? Ele está sempre colaborando, porque a gente... Tem uma frase, um provérbio chinês, que está inclusive no livro, diz que quando o homem tem metas, o universo conspira a favor dele. Mesmo não tendo metas, tendo só sonhos, também conspira. Né? Mas eu acho que quando tem metas bem esclarecidas e bem claras, o universo conspira a favor. E quem quiser chamar de universos, né? Deus, não... Acho que a gente está mexendo com uma coisa até sagrada aí, né? Atrás disso aí, né? Apesar de a gente estar construindo uma fórmula. Então, a primeira é qual é a meta, por quê, como, quanto e quando. E quando, né? Esses são, então, 5 passos. 5 passos. Para que você possa, então, estabelecer a sua meta e possa torná-la parte da sua vida. Parte da vida, exatamente.